desejando pra ti, e de ti cheio de amor, onde o vento maestrano fizesse as gaias cantar, e o riacho primoroso, venturoso viesse passar, mageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, a alegria do beija-flor, onde o meu coração de inocência lembrasse, e cheio de emoção cantasse, envolvidos na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza encontrar ali com Deus, onde o meu coração de inocência lembrasse, e cheio de emoção cantasse, envolvidos na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Ô, gente, esse cara no Natal, o novo tá chegando, vamos lá, vamos levantar. Boa noite a todos. Boa noite. Já melhorou em muito. Tá certo que hoje ainda é quarta-feira, a gente tá meio sem ritmo, mas tá bom. É brincadeira, é só para trazer um pouquinho, vocês acordarem, pra gente sintonizar com essa energia maravilhosa que foi preparada para nós durante todo o dia, pela espiritualidade maior, pelos nossos guias e protetores dessa casa. E é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos da luz da doutrina. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez uma casa espírita ou uma casa de Miramês? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que Jesus traga o esclarecimento e o conforto que vocês vieram buscar. Meus caros, eu vou falar hoje sobre o poder do pensamento. Só que nós vamos falar hoje sobre o pegar pelo pensamento. Olha a responsabilidade que nós temos no simples pensamento. Quem vai falar para nós sobre esse assunto é nosso irmão Francisco. Vai então dar para a gente começar a falar sobre uma coisa tão importante dentro da doutrina, dentro do Evangelho, sem pedir o devido amparo, sem pedir a devida orientação, que só a prece pode trazer. Então eu convido vocês a nos acompanhar numa prece para podermos dar início a mais uma noite de estudos. Ó Jesus, divino, amado, irmão querido de todas as horas, aqui nos encontramos, Mestre amado, mais uma vez, eternos pedintes, Jesus, de mãos estendidas a vós, clamo por tua misericórdia e bondade, para que nos ajude a sair da nossa condição de ignorância e nos tornarmos seres melhores, rogando todo o amparo para que essa tarefa bendita, Jesus, em teu nome possa ser abençoada, guiada, iluminada e orientada. Que o expositor da noite possa contar com todo o amparo necessário, que suas palavras possam nos tocar, nos guiar e nos fortalecer, Jesus. Fica conosco, Divino Mestre, fica conosco por todos os nossos caminhos e fortalece-nos, ó Divino Mestre, sempre no caminho do bem. Que tua paz seja conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que retornamos aqui na Casa Miramês para podermos ampliar os nossos conhecimentos e assim dar asas
a nossa imaginação a respeito dos temas que aqui são abordados, sempre temas dentro da evolução do homem, em busca da evolução. A doutrina espírita, que traduz em luz os ensinamentos do Mestre Jesus, nos dá essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos com o mesmo propósito, imbuídos do mesmo desejo de melhorarmos cada vez mais. Essa é a nossa última palestra do ano e eu particularmente gostaria de agradecer a todos pela sua trajetória durante o ano de 2023. E prosseguiremos no ano de 2024 com uma agenda bastante apertada, com várias palestras aqui na casa, que esperamos contribuir com a nossa modesta capacidade de poder expor a todos vocês com palavras simples, dentro daquilo que sempre Jesus ensinou, a humildade e a simplicidade. Então hoje nós vamos abordar um tema bastante intrigante: o pensamento. Além do pensamento, pecado por pensamento. Então esse tema é um tema que nos vai trazer abordagens que vai nos dar a capacidade hoje de compreendermos esse escafandro de carne e osso, que é um turbilhão atômico regido pela consciência, o homem. Vamos seguir. Primeiramente, nós temos aqui um alerta do nosso irmão Miramês, antes de entrarmos no tema. Eu copiei essa imagem do site aqui do centro. Eu estava elaborando a palestra e de repente entrei lá para saber se o meu tema realmente estava agendado, não por duvidar, mas para confirmar. E deparei com essa imagem do nosso irmão Fernando Miramês Olivídio. Está dando para ver aí? Então aqui ele diz assim, comece o dia fazendo a caridade a ti mesmo. A caridade para consigo próprio, primeiro. Limpando a tua mente da melancolia costumeira dos que acordam com a prece de agradecimento a Deus pelo sono e ao pronunciá-la, dispõe-te a sentir alegria. O que ele está dizendo? Sempre que acordarmos, que levantarmos, agradecer a Deus pela vida, pelos dons que Deus nos deu, pela toda a capacidade de compreender o mundo à nossa volta, pelos 5 sentidos, ainda que parcos, da visão, do tato, do pensamento, da visão, da audição, e agradecer sempre, é o que o Miramês fala. E limpando a nossa mente, fazendo uma asepsia, uma limpeza na nossa casa mental. Coadunam bem com o que é o tema de hoje, Alerta do nosso irmão. Está balançando, não vai cair não. Pecado por pensamento, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos abordar os aspectos do que é o pensamento e logo na seguida da outra lâmina nós vamos ver algumas perguntas que o tema nos aduz, que nós vamos então tentar aqui, com o nosso modesto esforço, de responder essas perguntas. Perguntas que o tema sugere. O que é o pensamento? O que é isso? A outra pergunta. Somente o homem pensa? Aqui está um aqui, mas não é isso não. Os animais pensam? Espíritos e homens pensam uns para os outros? Há pecado para o pensamento? Que é o nosso tema abordado hoje. O que vem primeiro? O pensamento? As emoções? O sentimento? Qual vem primeiro? Você sente para depois pensar ou pensa para depois sentir? Vão imaginando aí, vão matutando, como diz o ditado popular. Vão matutando por aí. A razão
Razão e instinto são a mesma coisa? Razão e instinto são a mesma coisa? Qual vem primeiro? Os pensamentos ou a vontade? Aí também está escrito errado a vontade. Depois pergunta, que pode sugerir dentro desse tema. Mente versus pensamento são a mesma coisa? Já fizemos lá atrás, né? O que é uma ideia? Podemos renovar pensamentos pela oração? A oração é capaz de interferir no nosso arcabouço espiritual, no nosso corpo físico, e modificar a nossa emoção, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos? Adiantando, a ciência hoje no mundo acadêmico, nas universidades do mundo inteiro, estão pesquisando os efeitos da oração no complexo humano, no cérebro humano, e chegaram à conclusão que a oração modifica o nosso cérebro, aqui no pré-frontal, e aí modifica a estrutura que fabrica os hormônios, que é da alegria, do prazer, da realização. Muito interessante. Última pergunta. O espírito para de pensar? É possível parar de pensar? Vocês veem que todo momento nós vemos que fala-se que o espírito pensa, que ele pensa. Então lá na frente tem uma pergunta. Quem pensa é o cérebro? Quem pensa? Aí vamos ver quem pensa, se é o cérebro ou se é o espírito. Então já dá a resposta aí nessas indagações. Primeiramente vamos aqui elucidar um ensinamento do Leon Denis, que é um dos coadjuvantes do Kardec. É um escritor, filósofo, que viveu na época do Kardec e que não trabalhou com Kardec diretamente, mas ele foi um dos que mais promoveu a doutrina espírita, um dos homens que mais a defendeu na Europa. E ele então sofreu muito as perseguições dos sistemas religiosos na época, porque era proibido falar em espírito, em todos esses princípios da doutrina espírita. Não era bem aceita na igreja, nas religiosas. Leon Denis nos diz: o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no animal. No homem, torna-se espírito. O princípio espiritual, ele dorme no mineral, acorda no vegetal, desperta no animal e torna-se espírito inteligente, com pensamento contínuo e razão, dotado de razão do homem. Então ele está dizendo que nós passamos essa trajetória por milênios e milênios transcorridos na nossa existência, desde que fomos criados simples e ignorantes por Deus, pelo hálito divino. Nós tivemos uma trajetória. Nós tivemos o princípio inteligente emanado da mente de Deus no mineral, no vegetal, no animal, e hoje somos homens, pessoas. Nós somos seres que temos uma individualidade, somos únicos. Seu nome? Onil? Rodrigo. Só existe um Rodrigo no universo, não tem outro. Pode ter Rodrigues por aí, vários, mas só existe ele, com toda a capacidade que Deus nos deu. Não tem ninguém igual a ele, nem pior nem melhor. Um ser divino. Olha que responsabilidade. E aqui estamos reunidos e compreendendo esses princípios que a doutrina nos traz. Nos reinos da natureza nós já vimos que por todos eles nós já passamos. Então está escrito lá. O ser humano, segundo a doutrina espírita, é uma alma que pensa. Os pensamentos são estados íntimos do espírito. Estados íntimos. Quais são? Vontade, desejo, sentimento.
O que eu escrevi aqui? Sentimento, paixão, memória, raciocínio e inteligência, que foi completo. Então nós somos isso aí. Esses são os atributos do Espírito. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos faz a seguinte pergunta: influem os Espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos atos? A resposta é categórica: muito mais do que imaginais. São eles que nos dirigem. É claro que nós não somos robô. É claro que nós não somos como o automóvel que o motorista entra, liga o carro e dirige. Não. Eles influem e nos dirigem sim em muitas ações da nossa vida, nos dando a direção correta para seguirmos ou o abismo. Depende da sintonia que fizermos. Ali não distingue quem influi na nossa vida, se são só espíritos bons ou maus. Os espíritos influem na nossa vida, de maneira positiva ou negativa, nos induzindo ao mal, nos arrastando para as forças abismais onde medem os abrolhos da nossa vida, do nosso sofrimento, das nossas agruras. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, sempre. Orai e vigiai. Nós não vamos sair daqui com a impressão de que estamos cheios, que estamos aladeados por uma falange de espírito em nome que está nos conduzindo. Não. Depende de mim. Se eu sintonizar com ele, sim, claro. Então é sintonia, através dos pensamentos. Joana de Ângelo e Divaldo Pereira Franco, a Joana disse sobre o pensamento: quem pensa não é o cérebro, quem pensa é o espírito. O pensamento é atributo do espírito. O cérebro recebe os efluxos do pensamento do espírito, o cérebro os decodifica em palavras e dá ordem do cérebro aos órgãos para poder executar. Eu dou sempre esse exemplo. Eu espírito, penso, encaminhado, manda mensagem para o meu perispírito, o perispírito manda para o meu cérebro e o meu cérebro manda uma mensagem para as pernas, caminha para as pernas. É claro que isso acontece numa fração de segundos. Vamos percebendo isso. Torna-se um automatismo andar. Tanto é que eu estou andando aqui, eu não estou pensando para andar, claro que não. Não vamos confundir, né? A Francisca, até para piscar os olhos eu tenho que pensar? Claro que não. Tudo isso é automático. Mas é a vontade do Espírito em marcha, é o Espírito desejando fazer as coisas. Isso acontece como um relâmpago. A doutrina materialista, os materialistas dizem que quem pensa é o cérebro. Entendeu? Os materialistas dizem que o cérebro pensa, usando a mente uma estrutura ainda desconhecida. O que estão dizendo? Quem pensa é o cérebro. Ora, jamais o cérebro poderia pensar, pois se a mente morre com o espírito, com o corpo, melhor dizendo, é o que eles dizem. Quem pensa é o cérebro. Ora, como que o cérebro pensa? E a mente, usando a mente, essa estrutura que eles não conhecem, e ela morre. Como que a mente morre com o corpo? Não pode, é completamente inconcebível. Deu para entender? Mas elas dizem que o cérebro pensa. E que esse pensamento, essa mente que eu decodifico, ela morre com o espírito. Ora, claro que não. Quem pensa é o espírito. Se eu... Ela é aquilo que Deus inclui e o homem não separa. Exatamente o espírito. Então ela acompanha o espírito. A mente é os pensamentos em ação. O que é a mente? A mente grava, ela decodifica, entendeu? A mente então é isso. Tanto é que nós temos a mente, a gente às vezes fala assim: esse menino nasceu com dom, com 4 anos de idade já toca o piano. Aqui já está gravado na memória dele, na memória espiritual, na mente espiritual dele. Claro. Qual vem primeiro, os pensamentos ou os sentimentos? A resposta: os pensamentos antecipam aos sentimentos.
Claro, considerando que pensamentos geram sentimentos e sentimentos determinam nossas ações. Eu penso, depois eu vou reagir, depois eu vou agir, depois eu vou sentir. Aí alguém pode dizer assim: não, Francisco, por exemplo, quando eu tenho um sentimento de raiva que alguém me provocou, que alguém me menoscabou, me humilhou, e eu tenho um sentimento de raiva, você não pensou ali de uma forma, vamos dizer assim, racional para poder reagir, sentir mal, sentir desconfortável com aqueles maus tratos, mas o seu pensamento já te deu a ordem para você reagir. Então você sentiu naquele momento aquela reação, né, de desconforto. É aqui. A alma é a sede da memória espiritual, arquivo vivo que registra as ações felizes e infelizes da vida presente e da vida material. Quando nós dissemos assim, né? Vamos tomar um exemplo, uma doença, a depressão. A depressão, à luz do Espiritismo, segundo Joana de Ângeles, ela é uma doença autoimune. É uma doença que acompanha a alma por séculos a fio. É a predisposição que nós temos, tá certo? Que está na nossa memória traumática, num passado distante, que nós não sabemos onde foi que nós tivemos aquele trauma. E nascemos então com essa predisposição para essa tristeza profunda. Porque o que é a depressão? A depressão, ela é uma doença espiritual que te causa muita tristeza. Existe a depressão bipolar. E a bipolar é aquela que ora você está esfuziante, ora a pessoa está muito triste profundamente. E para ela desencadear, basta um gatilho, pum! O cachorrinho morreu, a pessoa gostava tanto do cachorrinho que começa a ter uma tristeza profunda pela morte do cachorrinho. É claro que existem fatos mais relevantes, não é que a morte do cachorrinho não seja relevante, mas fatos mais significativos da nossa vida que nos faz, às vezes, desencadear a depressão. E onde que está, então, a predisposição para a depressão? Está na nossa memória espiritual, gravada lá. Assim como estão as nossas orações boas e as nossas más ações, a nossa disposição para o mal e para o bem. É lá que está a contabilidade do Espírito registrada. Pensamento e perispírito de Manuel Filomeno de Miranda, ele diz: o perispírito registra todas as ações do espírito através da mente que sobre ele age. É o que o senhor falou. Então Manuel Filomeno de Miranda diz que é no perispírito que está gravada, que existe a nossa memória espiritual. Está tudo gravado, os nossos pensamentos, as nossas ações estão todas lá gravadas. Inclusive aquele pensamento que eu tive de maldade que não realizei, mas ele está lá gravado. Ele não teve os seus efeitos de eu praticar aquela má ação, mas o pensamento está lá. Ele está gravado no universo, marcando o universo em algum lugar. No meu perispírito, na minha memória espiritual. Porque nada se perde. O que são ideias? É o que está dentro do que o senhor falou também. Ideias inatas. O que é ideia inata? A ideia não nascida, aquela que já vem com a pessoa, já vem com o espírito. Ele já nasce com essa ideia. Que está gravada onde? Na memória espiritual. Lá no perispírito. O que é perispírito? Todo mundo sabe? É possível que alguém que esteja chegando aqui agora, né, na primeira vez na reunião, não sabe, assim, nunca ouviu falar sobre esse corpo do homem, que é o perispírito. Nós temos o corpo físico, o perispírito, peri vem de periferia, ao lado, o perispírito está ao lado, entre o espírito e o corpo físico. Nós somos as três coisas ao mesmo tempo. Existem estudos mais aprofundados que dizem que tem outros corpos mais sutis. Corpo vital, e vai por aí fora, um monte de outros corpos. Mas o que nos interessa mesmo é saber que
ao espírito, o perispírito e o corpo físico. Porque dizem os estudiosos e a doutrina espírita que o espírito não seria capaz de unir o corpo físico porque ele tem muita energia, muita luz, não seria capaz de suportar. Então precisa de o quê? De um amortecedor, precisa de vou falar um pleonasmo aqui, de um elo de ligação entre um e outro. Então vamos lá. O que é a ideia? É a representação mental. A ideia é a representação mental de uma coisa concreta ou abstrata. Ela existe um fato concreto ou um abstrato. Então essa é a mente que registra o nosso pensamento. A ideia. O espírito acumula experiências, tem vaga lembrança dos conhecimentos adquiridos em vidas passadas. Muitas vezes eu me pego amor-camúzio, surumbático, triste, caído, e não sei de onde vem esse sentimento profundo que está me deixando dentro daquela situação ali depressiva, vamos dizer assim, triste. Pode ser que eu tive uma vaga lembrança de uma ação que eu pratiquei no passado distante, que dorme nos porões da minha memória espiritual e que agora veio à tona. E naquele momento, por um motivo ou outro, eu despertei esse gatilho. E eu me liguei no passado distante e tive essa lembrança terrível daquilo que eu pratiquei. Então, quando nós nos sentimos assim, qual o remédio? A oração, ao gesto maravilhoso que ele fez. A oração. Oremos, porque boa coisa não fizemos. Com toda certeza absoluta, não se dúvida. Então nós temos essa vaga lembrança. E por que nós não lembramos de tudo que nos acontece no passado distante? Porque Deus é generoso. Deus é generoso, é bem chato. Então Deus não permite que nós lembremos no passado para que nós não envelhecemos. Suponhamos que eu fui um rei, eu fui uma pessoa importante do ponto de vista material e do ponto de vista dos poderes da terra. Ou que eu fui, por exemplo, um mendigo, fui uma pessoa desqualificada, ou mesmo um malfazejo. Então, se eu lembrar das minhas ações, dessas que eu fui uma pessoa importante, eu vou ficar frustrado e até pensar assim, ué, eu fui uma pessoa tão boa, por que Deus permitiu que eu nascesse agora um escravo, um pária da sociedade? Então fica assim dentro da nossa memória essas perguntas. Então, os orientais chamam de tela búdica. O que é a tela búdica? É justamente as nossas lembranças que ficam seladas, ficam guardadas para que nós não lembremos do que fomos. Mas em momentos especiais da nossa vida, nós lembramos sim de algo que fizemos. O pensamento é ação. Poderíamos dizer que o espírito pensa, deseja, quer. O perispírito transmite ao cérebro, o qual dá um impulso ao corpo que o executa, age. Vamos tomar um exemplo aqui. Vou pegar para Cristo aqui quem? Esse moço aqui, como é que é o senhor? Sandra, né? Acho que é. Ele é o espírito. A dona Terezinha é o perispírito. Eu sou o cérebro. O espírito pensa, manda para o perispírito. O perispírito manda para o cérebro. O cérebro decodifica o pensamento dele e transforma em ação. É o exemplo que eu dei das pernas do caminhar. Dando a ordem para as pernas. Ficou claro? Então, isso é um mecanismo que acontece na mediunidade, na comunicação dos espíritos. É mais ou menos assim que acontece. Sabemos que o espírito não entra em corpo de ninguém. A gente fala incorporação, é uma maneira assim da gente dizer, né, mais ostensivamente que o espírito está ali com aquela pessoa e está ali ditando toda a sua vontade, né, aquela mensagem, ou aquele ensinamento que ele quer passar. O espírito para de pensar jamais, nem em estado de letargia, de sonambulismo, o espírito para de pensar. Mesmo no momento de libertação, que o espírito, quando a gente dorme,
a gente entra num estado, né, de liberdade. O espírito torna-se mais liberto. Então, o espírito para de pensar? Não, jamais. Nem nos processos de emancipação da alma, expansão da consciência, né? Como desdobramento, sonambólico, epilepsia, catalepsia e letargia. Então, nem nesses estados o camarada tem epilepsia, saiu, epilepsia aprendi. Então, não é naqueles momentos que a pessoa sofre aquela descarga elétrica no seu cérebro, que são as sinapses que o cérebro faz, né? Então a descarga na pessoa epiléptica é tão grande que o cérebro não suporta, ele desmaia. Parece que ele perdeu a consciência. Naquele momento ele não parou de pensar, jamais. Não para. Ah, mas só para de pensar quando morre? Claro que não, nós não falamos lá atrás que quem pensa não é o cérebro. Então a gente não para de pensar jamais, jamais. O espírito não para de pensar em momento nenhum. Ai, aqui o cachorrinho. O que tem a ver cachorrinho com essa palestra, Francisco? Os animais pensam. Então o estudo da Universidade de Harvard diz o seguinte, quem diz isso é um pesquisador. Ele diz que são seres pensantes. Diz Mark Hauser. Mark Hauser diz o seguinte, lá na Universidade de Harvard, pesquisando 30 anos se os animais têm sentimento, se eles pensam, se eles têm uma certa lampejo de pensamento, e ele chegou à conclusão seguinte: eles pensam não como homem, eles têm habilidades cognitivas, conhecem seus rivais, amigos, inimigos, têm consciência de si. O cachorro tem consciência dele mesmo. Então ele tem mais instinto do que razão, claro, raciocínio lógico, contínuo, pensamento contínuo. Ele tem lampejo de pensamento, mas tem. O fato de instintivamente ele procurar comida, quando ele está com fome, não quer dizer que ele não tenha um pensamento rudimentar, não como homem, mas tem. Então é por isso que nós temos que realmente ter um cuidado muito grande no trato com os animais. Não é só os cachorros, né? Os animais como um todo. Cada um tem o seu princípio de inteligência. Não é uma inteligência propriamente dita. Ele não tem uma alma como a do homem, mas tem um princípio. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O que atrai os espíritos? São os nossos pensamentos. A qualidade dos nossos pensamentos vão dar, então, o nosso elo com os espíritos, a nossa ligação, a nossa sintonia baixa. É como se fosse uma rádio, né? Como se fosse uma rádio que tem, de um lado, uma rádio que está emitindo músicas, vamos dizer assim, de um padrão vibratório mais baixo, e do outro lado tem uma rádio que está tocando músicas clássicas, uma música que eleva o padrão vibratório, que eleva a nossa autoestima, que nos dá o prazer de ouvi-la, modificando as fibras do nosso cérebro e do nosso ser, dando-nos asas para flutuar na imensidão do cosmos. A música encanta, subjuga, domina e fascina. A música é o agente místico e sonoro de nossa libertação. Então, quando a rádio está tocando ali uma música de padrão vibratório, ela não está me libertando, ela está me aprisionando cada vez mais nos padrões vibratórios do submundo na Terra. E aquela que está tocando a música elevada está me elevando o espírito. Então, aí é a sintonia. O espírito também é assim, o meu encarnado. Eu sintonizo uma rádio que me interessa, que está de acordo com os meus padrões vibratórios. Perfeito? A consciência, alguém está perguntando, o que é a consciência? É uma qualidade da mente, a percepção do mundo e de si mesmo. A percepção do mundo e de si mesmo. Cogito ergo sum. Penso logo existe. Um grande filósofo, Descartes.
teve Descartes, mas conhecia Descartes. O Descartes foi que disse: penso, logo existo. Eu coloquei aqui, né, assim, coisa que era em latim, é para dar uma importância ao palestrante, sabe latim, sabe nada, sabe nem latim, não sabe. Bom, vigiar e orar. Agir sem pensar, de modo desgovernado. O famoso piloto automático. Quantos de nós, a vida dona de casa está lá mexendo, lavando o pano na pia, coloca a chaleira para fazer o café e esquece ali a água seca, entorna e pronto, um fuzuê nada. Ela faz as coisas por automatismo. De tanto fazer aquilo no dia a dia, as ações repetitivas tornam-se um automatismo e a gente faz isso. Nós motoristas, né, dirigindo, a gente faz as coisas quase que tudo automático, sem pensar. Não é? Então, o famoso piloto automático. Os hábitos ou maus hábitos passam a governar a nossa mente. Aí nós temos que ter cuidado, porque o automatismo para as coisas ruins é muito perigoso. Agora, quando o automatismo para coisas boas, tudo bem, porque a gente praticar uma ação sem ter domínio dela, sem ter que pensar sobre ela, é complicado. Pode nos levar à ruína. Agora, nós vamos entrar propriamente. Vai dar pena. Sobre pensar, pecar por pensamento. Falando tanto do pensamento, né? Agora vamos falar dos pecados que ele é capaz de produzir em nós. Os pecados que nós cometemos pelos pensamentos, palavras e obras. Não só por palavras e obras, mas por pensamento também se peca. Vamos lá. Lá na Gênesis, no capítulo 1, versículo 24, Deus constitui o objetivo de todos os cultos. A razão pela qual o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas têm, que elas dão tudo de Deus. O que nós estamos falando aqui? Vamos traduzir? Nós estamos falando que cada religião tem uma ideia de Deus. E lá na Gênesis está escrito isso, que Deus deu a cada povo, a cada grupo de pessoas, a capacidade deles poderem criar os seus sistemas religiosos de acordo com a sua crença, obedecendo os padrões culturais, o nível de inteligência e a sua capacidade de discernimento. Eu não canso de dar esse exemplo. Bezerra de Menezes tem uma coleção de livros, ele e o Miramês, que chama Páginas Espartas. É uns livrinhos pequenininhos, mas que tem informações indispensáveis para cada um de nós. Lá no livrinho tem em cada página uma lição, por isso que chama Páginas Esparsas. É o mesmo livro implicado, cuja primeira lição depende da segunda, a segunda da terceira, a terceira da quarta. Então você abre qualquer lição e pode ter ali uma informação importante. Lá tem uma lição que chama-se Acordemos. E ele diz assim, ó, em todos os tempos da humanidade, o homem recebeu do seu seio bendito, desde lá dos continentes perdidos, da Lemúria, da Atlântica, passando pelos assírios, pelos sumérios, chegando até os nossos dias, né? Passando por Roma, Índia, China e até os dias de hoje, né? O homem recebeu dentro do seu seio bendito na terra, em todos os lugares, na África, na Ásia, nas Américas, na Europa, recebeu o quê? Esses seres divinos que nos trouxeram elementos para informarmos o nosso arcabouço intelectual, o aprendizado, os ensinamentos. Isso na figura dos profetas, dos músicos, Paganini, Tchaikovsky, Bach, Beethoven, e na figura dos cientistas, né? Que são aqueles que nos dão a direção de estudarmos e compreender os mecanismos, como é que funciona a matéria, como é que funciona o mundo material, né? Através dos ensinos da química, da física, da biologia, da antropologia, da sociologia, vai por aí. Então nós vamos recebendo esse ensinamento de acordo com o nosso desenvolvimento. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutrina espírita, que é composta do tripé, da tríplice aliança, da ciência, da filosofia e da religião. São as três pilares do conhecimento humano. Então, o caráter das religiões depende de cada povo. Então, cada uma tem uma ideia de Deus. Por isso que Jesus disse, ó, interessante, lá quando diz do primeiro mandamento,
Amar o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo que completa esse, o teu irmão como a ti mesmo, o teu próximo a ti mesmo. Olha o que Jesus falou. Amar o Senhor, teu Deus. Quer dizer que cada um tem um Deus? Sim, de certa forma. O Deus é único, mas aquela ali tem um entendimento, o outro tem um entendimento de Deus, cada religião tem o seu. Mas são caminhos que nos levam a Deus. Até aqui tudo bem, gente? Se alguém está chegando a primeira vez e quer fazer uma pergunta, esteja à vontade. Se quiser fazer alguma complementação, também fique à vontade. Ou corrigir algum deslize aqui, também estão à vontade. Tá? Eu sempre gosto de deixar as pessoas à vontade. Nós estamos aqui não numa sala de aula, uma sala de confraternização de irmãos, de irmão para irmão. Como estamos falando de pecado, por pensamentos, vamos entrar agora na etimologia de pecado. O que é o pecado na etimologia da palavra, o significado da palavra, a origem da palavra, como é a gênese dessa palavra. A palavra vem do grego errar, um alvo, um objetivo determinado. Do latim, pecado, conotação religiosa, espiritual, não cumprimento dos desígnios de Deus, a violação de suas leis. Então, todo e qualquer erro que cometemos, seja contra nós mesmos, contra o nosso irmão, contra a natureza e contra as leis divinas, sintetizando, nós estamos cometendo um pecado. É um erro. Pecado é um erro, é um mal. Agora vamos entrar aqui. A Igreja Católica, ela nos traz um arcabouço de pecados. E eu trouxe aqui para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento, e quando alguém nos disser sobre isso, nós sabemos o que estamos ouvindo e compreendendo, o que aquela pessoa quer dizer, daquele credo religioso. Tipos de pecado: pecado original, pecado capital, pecado venal, não, venial. Pecado venial vem de vênia, desculpa. Você não vê nos tribunais, aí o advogado fala para o juiz: data vênia, excelentíssimo senhor juiz, a sua colocação não procede diante dos fatos que ilustra as provas que estão nos autos. É assim? Então, vênia, desculpa, data vênia, peço desculpa. Então são pecados desculpáveis, é isso? E pecado mortal. Vamos voltar aqui. Pecado original: Adão e Eva, lá no paraíso, comeu a fruta proibida, pecou. E segundo a igreja. Pecado carnal, capital. Quais são os 7 pecados capitais? Luxúria, gula, que é mais? Avareza, egoísmo, cobiça, tem mais? Preguiça, gula, ira. Acho que fechou o certo. Isso aí a igreja que elegou. Foi o padre da igreja que criou esses pecados, sabia? E realmente, às vezes, quando nós exageramos dessas coisas, são pecados. E é dono de capital. O pecado venial eu já expliquei, né? São aqueles pecados que a pessoa pega, mas é um pecado levinho, é uma falta desculpável, é uma falta dentro do arcabouço ali das penas capitais de menor poder ofensivo. Não é assim que fala do direito? De menor potencial ofensivo. Crimes que são desculpáveis, crimes que são ali de menor monta, de menor... Pecado mortal é o pecado contra as leis divinas, a morte do espírito. Jesus, quando disse assim, quando Jesus chamou o rapazinho para acompanhá-lo, vamos, deixa suas coisas e me segue. O que ele disse? Deixa eu enterrar meu pai e minha mãe primeiro. Meu pai e minha mãe? Não, acho que meu pai, é isso? Botou a mãe também, aí complicou tudo. Deixa eu enterrar meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quer dizer, a pessoa viva e morta espiritualmente. É isso? Alguma dúvida? Questão de pecado. Senhor? Amor não está em pecado.
Porque a morte é o salário do pecado. Os espíritos estavam lá e não estavam governados no pecado. De certa forma tem falta, né? Que é pecado. Pecado é falta. Falta para o cumprimento dos desígnios das leis divinas. Aqueles que não liam a cartilha do nosso Senhor Jesus Cristo, sintetizando a cartilha de Jesus. Qual que é que sintetiza? Amor e caridade. Quando o pensamento é pecado mortal, se a vontade compraz deles, ainda que não se realizem em atos impuros, mas se a vontade os rebelem, não são pecados. Eu tive um pensamento, um lampejo de pensamento aqui, um pensamento terrível. Mas logo depois eu falo, opa, peraí, eu não vou ceder aos caprichos daquelas influências que eu estou me sugerindo até aquele pensamento, eu vou refutar. Aí não houve então o pecado. É o que ensina a doutrina. Marcos 8:38. Aí vamos entrar naquela questão do adultério, que é muito propalada e as pessoas querem saber por que desse pecado terrível que é o adultério. Vamos acelerar aqui, senão não vai dar tempo. Porquanto, Jesus disse, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Então, o que seria aqui que Jesus queria dizer sobre o adultério? Não a questão da traição, do matrimônio, de uma traição sexual entre marido e mulher, tanto do homem como da mulher. Adúltera no sentido de pecadora, adúltera no sentido de causar danos um ao outro, de más ações, tanto de pensamento como de obras. Etimologia da palavra adultério, eu já falando. Adultério falando. Etimologia da palavra, origem da palavra adultério. Adultério do latim, adulterium. É a prática da infidelidade conjugal, fraudar, falsificar ou trair. Adjeta ao verbo adulterar. Adulterar qualquer coisa. É modificar aquilo que é certo, dando uma outra conotação. Falsificar, deturpar, né? Seria isso. Esse quadro aqui é um quadro de uma passagem bíblica que está lá, né, onde retrata a história da Susana, uma mulher íntegra que foi acusada de adultério. Entendeu? Uma mulher que era fiel. E vamos contar a história rapidinho depois dela. Susana, acusada de adultério, está no livro de Daniel. O que aconteceu? Essa mulher era pura, uma mulher, vamos dizer assim, santa. A palavra santa significa pura, perfeita, santa. E ela era casada lá na Babilônia, com um judeu muito rico. E na casa desse judeu, ele cedeu a casa para 2 juízes trabalharem, praticando a lei de Moisés, naqueles casos em que cabiam. Eram juízes, né, que julgavam as pessoas. E essa mulher dele, muito linda, muito bonita, uma pessoa assim, de uma inteligência e de dotes físicos e intelectuais muito, vamos dizer assim, era uma mulher bastante atraente, vamos dizer assim, né? E esses 2 velhos, que eram 2 juízes, cobiçaram essa mulher e queriam tê-la possuída. Então eles armaram um plano de possuí-la. E quando ela estivesse, então, num determinado local que desse para eles, eles iam praticar o seu ato diabólico. Então, ela estava tomando banho no jardim e eles, então, a assediaram. E ela entrou em prantos, começou a chorar e gritar. Então veio toda a população. E o Daniel era um rapaz que viu toda essa cena. E ele, então, quando a Susana estava sendo levada para ser apedrejada, que era a condenação da mulher adúltera naquela época, era apedrejamento. Lembra o caso da Madalena? Então, e Jesus disse: atire a primeira pedra quem nunca cometeu pecados, não foi?
Então, aí esse rapaz foi gritando atrás da multidão que levava a Susana para ser crucificada, para ser apedrejada. E ele dizia: é mentira, ela não praticou crime nenhum, foram eles que assediaram, essa mulher não deve nada a ninguém, ela não cometeu pecado. E aí eles acreditaram nele e acabaram interrogando os juízes e os apedrejando. E soltou então a Susana. Bom, quem era o adulto aí no caso? Os juízes. É só para contar a história, realmente. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Mateus 5, 27 e 28. Pecado por pensamento, adultério. Jesus disse: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometeis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mesmo a ação não concretizada, o mau pensamento para outrem já configura pecado. Se eu tenho um pensamento mau para qualquer irmão meu, eu já estou em pecado. Muito embora esse pensamento meu não concretize, mas eu assim ainda cometi pecado. É claro que aqui tem um exagero, vamos dizer assim, no uso da palavra adultério. Porque na época, a sociedade daquela época israelita era muito machista. Tanto que a mulher cometia adultério, se cometesse adultério, era apedrejada em praça pública. E o homem, muitas vezes, nem era indiciado desses crimes, dessa prática. Então, é um exagero muito grande. E o homem, para impor o seu poder sobre a mulher na época, ele usava, então, dessa questão da legislação judaica para incriminar sempre a mulher, colocar a mulher sempre numa situação, né, de pecado. Sempre, sempre. Né? Nós sabemos que existe aí o cinto de castidade, né? É isso? Ela era uma mulher casta. Susana era uma mulher pura, casta, pura. Castidade vem de casta, cinto de castidade. Coloca aquele cinturão, a mulher é uma mulher pura. Olha que idiotice. Estudar os defeitos dos outros e colocá-lo em público e publicá-los comete falta. Aqui está escrito: antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se vós não podereis dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos. São as qualidades, né? Que criticais do vosso semelhante. Confúcio dizia assim, ó: quando vides um homem bom, Confúcio é um filósofo chinês, quando vides um homem bom, siga os teus exemplos. Quando você vê um homem mau, examina-te a ti pelos seus defeitos. O que ele queria dizer? Eu vejo alguém praticando uma boa ação, eu vou tomar como exemplo para mim. Eu vejo uma pessoa praticando um mau hábito, um impropério qualquer, eu vou pensar assim: peraí, será que eu não faria o que ele está fazendo e muito mais? Eu aprendo duas vezes, com o que está praticando o bem e com o que está praticando o mal, sem julgar, porque eu vou aceitar aquela imperfeição dele, a indulgência, e tirar para mim exemplo. Não vou fazer aquilo não. Ainda que eu tenha a capacidade de fazer, eu não vou fazer. Livro dos Espíritos, lá na questão 904. É culpado aquele que sonda as chagas da sociedade e a expõe em público? Depende. Se apenas visa produzir escândalo, pode vir a ser punido pelo prazer que encontra em revelar o mal. Aquele que sonda o mal na sociedade, daquele outro, principalmente os jornalistas, né, a imprensa, ela publica coisas que denigrem mais as pessoas. Se for sondando os defeitos da sociedade para corrigi-los, para julgar dentro de uma caridade, dentro da indulgência, sim, é viável. Não para difundir, como diz hoje, fake news. É a fake news de hoje. Miramês nos diz assim, lá no livro, na pergunta 903 do Livro dos Espíritos, ele a traduz, ele a interpreta e diz assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos dos outros? Miramês diz: sim,
falta de caridade. Se o fizer para os criticar e divulgar, falta de indulgência para com as imperfeições alheias. Jesus, o que Jesus diz? Ele cita: vê o arqueiro no olho do outro, do vizinho, do outro, né? E não vê a trave no seu olho. Eu tenho um poste atravessado no meu olho e quer ver as imperfeições dele, os defeitos dele. Fé raciocinada. Enquanto forem dadas como verdades absolutas todas as coisas que a razão revela, haverá incrédulos e materialistas. Para fazer crer é necessário fazer compreender. Para eu crer eu tenho que ter uma fé raciocinada, como diz o Kardec. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os tempos do universo. Eu não posso ir vendo uma coisa acreditando. Eu tenho que convencer a mim mesmo se aquilo procede ou não, usando a dialética da lógica e da razão. Eu passo pelo crivo da dialética da lógica e da razão e eu vou compreender se aquilo procede ou não. Ainda que eu me engane, mas é justo que eu analise, sem prejulgamento, claro. E depois que eu me convencer que aquilo está certo, a partir daquele momento eu vou ali concebendo outros elementos que vai me dando mais capacidade de compreender se aquele fato é verdadeiro, se aquele fato tem realmente a verdade ou não. E então eu vou descobrindo por mim mesmo, através do esforço, do raciocínio lógico, da dialética, da lógica, da razão. Lançai para diante os olhos, quanto mais vos elevardes, pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Quer dizer, quando eu lanço os meus pensamentos, elevo os meus pensamentos, então eu vou me desvencilhando dessas armadilhas que me prendem à terra. Eu vou me desvinculando, eu vou perdendo essa atração como imã que me aprisiona aos fatos, aos desejos, às coisas da terra, e vou me submetendo mais a uma visão mais espiritualista, mais elevada do que estamos falando. Eu estou vendo que o jovem ali está viajando no celular. Pode ficar à vontade, viu? Aqui cabe tudo. A gente está aqui para aprender. Desculpe, viu, jovem? É porque eu sou assim mesmo, eu chamo atenção. Se a pessoa não quiser estar aqui, fica à vontade. Desculpe, viu, a veemência. Porque hoje a gente está aqui para dizer a verdade, não para ficar maquiando. Então, eu acho assim, sabe? Se eu estou aqui sentado nesse banco, eu estou disposto a ouvir. Ainda que eu não esteja o dono da verdade, não sou. Eu estou traduzindo aquilo que a espiritualidade nos ensinou. Com muita caridade, com muito trabalho que me deu para elaborar essa palestra, porque eu faço bem feito, porque é obrigação minha. Renove a mente e começa novamente. Olha que legal. Todos, renovem as suas mentes e comecem novamente. Para todos nós. Sair da inércia parasitária, assumir compromissos, eliminar a autocompaixão, dizer: eu sempre sou perseguido, eu sou uma vítima de tudo, as pessoas me perseguem, as pessoas me maltratam, eu sou um pária da sociedade, eu sou um desqualificado porque a sociedade não me deu oportunidade. Então não é isso. Então renove a mente e recomece novamente. Aqui está a nossa pequena literatura que nós pesquisamos para chegar a esses conceitos maravilhosos. Ali pesquisamos para trazer para nós a nossa mensagem de fé, de amor e de caridade. E age com caridade aquele que aponta com os meus defeitos. O verdadeiro amigo é aquele que diz: olha, você está errado, Francisco. Não é bem por aí. Se você quiser aceitar, bem, se não. Jesus chegou no templo, eles estavam comercializando. Jesus chutou as mesas, derrubou tudo. Porque eles entendiam aquela linguagem, eles não entendiam outra. Jesus ia chegar: meus irmãozinhos, não façam comércio na casa do Divino Mestre. Vocês estão incorrendo em
pecado, eles iam chutar Jesus de lá, não é? Então muitas vezes nós temos que ser decisivos. Desculpe-me se eu fui um pouco bem decisivo além da mente. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos dê a oportunidade de em 2024 voltarmos com mais energia, com mais força, com muito carinho e dedicação, porque tudo que emana dos vossos corações tem a participação do meu coração e de todo o universo. Obrigado. Nós é que agradecemos. Pessoal, lembrando que esse tema existe muita literatura a respeito. Aqueles que tiverem um pouco mais de interesse, sintam-se à vontade de pesquisar, mas chamamos a atenção para literaturas sérias, tá? Bom, vamos chegar no finalzinho dos nossos estudos, à noite. Aqueles que tiverem interesse de tomar um passo ao final da reunião, por favor, formem uma fila direita e pedimos a caridade do silêncio, porque acaba incomodando lá dentro da Câmara de Passe. Ok? Vamos agradecer a Jesus a oportunidade bendita de mais um dia, de mais uma noite. Assim, Divino Mestre, agradecemos jubilosos por mais essa oportunidade, por mais essa chance, Jesus, de nos transformar. E rogamos ao Divino Mestre, nós que somos tão pequenos e ignorantes, teu auxílio, a tua luz, a tua mão amiga e acolhedora, para que nos conduza nesse caminho de redenção. Divino Mestre, rogamos por esse planeta que passa por tantas transformações. Benditas sejam essas transformações, porque vêm do Pai e são para o melhor. Que possamos nós, criaturas, em fase ainda tão infantil de crescimento, entendermos a grandiosidade do Pai e contarmos sempre com o teu amparo, para que possamos passar por esse momento de transição com mais serenidade, com mais harmonia, mais amor no coração. Abençoa-nos, ó Senhor Jesus, mais esta semana. Abençoa-nos, ó Senhor Jesus, mais essa virada de ano, mais esse fim de ciclo que celebramos aqui na Terra. Fica conosco, Divino Mestre, nessas novas oportunidades que irão surgir. Fica conosco, Senhor, por todos os nossos caminhos, e que assim seja. Meus irmãos, bom com Deus e paz profunda a todos.